Em relação à Revolução Gloriosa, é necessário destacar o papel importante do casal real, Guilherme de Orange, que vai assumir a coroa com o nome de Guilherme III, e Maria, que era próxima à casa dos Stuarts e vai assumir a coroa como Maria II. Este casal vai estabelecer, como veremos aqui, uma nova era, um novo momento da relação entre a monarquia e o parlamento inglês, que vai mudar a cara da Europa, vai mudar os rumos da história europeia, colocando um novo tipo de governo, afastando-se do absolutismo e encaminhando para os preceitos que serão discutidos no Iluminismo, portanto, preceitos voltados para a liberdade, para o raciocínio, para a razão, para a participação política de camadas cada vez mais amplas da sociedade. Desta forma, como notamos, pelo que estudamos, pelo que aparece na apostila e em outros elementos, como os slides que nós tratamos, nós vamos apontar um desenho de governo tendendo ao parlamentarismo que vai se assentar na Inglaterra ao longo dos séculos. Tá? Tratando dos precursores do Iluminismo, então nos deslocando um pouco para a questão da ideologia, das ideias, né? Das mentalidades dessas discussões, dessas novas ideias de como se produzir um novo tipo de conhecimento robusto, forte, importante, que supere as barreiras da superstição, das crendices, colocando mais força no uso da razão e no uso da lógica para conseguir chegar a um resultado, a uma conclusão forte e robusta que se sustente ao longo do tempo. Então, quem primeiro desenha, digamos, esse método para que você possa deduzir em qualquer âmbito do conhecimento, em qualquer parte, em qualquer área do conhecimento, você poder usar uma espécie de estrutura básica, uma receita de bolo, como nós ironicamente dizemos, para chegar a uma conclusão, você vai utilizar o chamado método dedutivo, que depois vai passar a ser chamado, dada a sua configuração, com pequenos acréscimos de outros filósofos, outros pensadores, outros cientistas, de método científico. Tá? O método dedutivo elaborado pelo René Descartes, que vai ficar famoso no Discurso do Método, o livro, o Discurso do Método que ele escreve, vai ser caracterizado por quatro elementos. Duvidar, que é a ideia de você sempre partir de um questionamento, não aceitar algo como uma verdade até que aquilo se comprove pelo circuito racional do método dedutivo. Então, duvidar. Segundo, analisar, que era pegar a questão que você estava abordando e dividir em partes menores, de forma que isso fizesse com que você compreendesse cada uma dessas partes menores, tendo condições de entendê-las e depois fazendo o terceiro passo, que era sintetizar, ou seja, você reconstruir a questão uma vez do conhecimento desses itens, desses elementos menores, ir reconstruindo, recombinando todos os elementos para voltar a ser o todo que você tinha começado ao analisar a questão. E por último, revisão e conclusão, buscando identificar algum possível erro, alguma possível falta que você tivesse cometido no decorrer do uso do método, que pudesse viciar, que pudesse te levar a uma conclusão equivocada. Tá? Então esses seriam os 4 passos idealizados pelo René Descartes: dúvida, análise, síntese
e revisão e conclusão. Revisão verificando se os passos estão de acordo, que estando eles de acordo, te permite chegar a uma conclusão forte, robusta, que não será destruída com alguns pequenos questionamentos que você faça. Junto com o Descartes aparece o John Locke, que vai ter como fundamento do seu pensamento, né, buscar entender e explicar como surge a propriedade privada, qual a legitimidade de alguém apropriar-se de alguma coisa que, segundo a explicação até aquele momento, Deus havia concedido a todos os homens. Então, para legitimar, ou seja, para dizer é válido que exista uma propriedade da qual o ser humano possa tomar uma determinada parte do todo e dizer isso é meu, ele vai utilizar o raciocínio, a ideia de que ao exercer um trabalho, você transfere para o produto desse trabalho um elemento que passa a ser indissociável desse produto, né? Que é o seu esforço, a sua destreza, a sua habilidade transformada nesse produto. Vale dizer, o seu trabalho. Tá? Então, na visão dele, tudo que estivesse em estado de natureza, Deus havia concedido a todos os homens. Entretanto, para você poder comer uma maçã, era necessário que alguém ou tivesse cultivado essa macieira, ou tivesse pego uma maçã da árvore e colocado numa cesta, levado isso para a cidade e vendido para você essa maçã. Desta forma, este sujeito teria colocado nessa maçã o esforço, a habilidade, o trabalho dele, e isso fazia com que ele pudesse vender essa maçã, tendo em vista que essa maçã estava cheia do trabalho dele, estava impregnada com o seu trabalho, certo? Então, na visão do John Locke, isto legitimava o fato de que as pessoas poderiam apropriar-se de uma parte do todo, isso seria legítimo, e, através do trabalho, conseguir formar um capital, formar uma poupança necessária para comprar aquele determinado terreno que ele queria, aquela determinada casa, tendo em vista que, através dessa compra, ele iria passar a ser proprietário, ter uma propriedade que fosse individualmente dele, portanto, uma propriedade privada. O que é fundamental para o desenvolvimento do capitalismo em todo o mundo, certo? Na sequência, temos o Voltaire. Ele é considerado por muitos um dos maiores, se não o maior, pensador do iluminismo. Por quê? Porque, tendo em vista a situação que ele se encontra lá no começo do movimento iluminista, a escrita dele, o que ele deixa escrito, os livros, Cândido e assim por diante, ele usa as personagens do livro, que, diga-se de passagem, não tem lógica nenhuma. Tem vezes que uma personagem morre num capítulo, aparece 2, 3 páginas à frente, porque a questão dele não era escrever uma obra eterna pela qualidade do roteiro da obra, vamos colocar nesses termos, e sim criar personagens para defender os seus pontos de vista. Isso fica muito claro nos livros, nas obras do Voltaire. E aí, quais são os elementos principais, fundamentais do pensamento dele? Ele é a favor da liberdade de expressão, da liberdade religiosa, da liberdade de escolha da religião, não da imposição da religião do monarca aos seus súditos, algo que era muito comum dentro do absolutismo. E temos uma ideia importante quando tratamos do Voltaire,
buscando limitar a ação do governo, do Estado, do monarca. Porque, segundo ele, caso não houvesse esses limites, o monarca se tornaria um tirano pensando só no seu próprio interesse ao invés do interesse do povo. Já me perguntaram, já fizeram uma analogia sobre isso, qual seria a diferença então disso, por que o Adam Smith defende algo que aparentemente está próximo disso, mas nós vamos perceber o seguinte, o erro dessa associação é que aqui você está pensando, quando você fala em Voltaire, ele está pensando no poder concentrado nas mãos do monarca, enquanto Adam Smith está pensando numa sociedade liberal em que todos os indivíduos teriam direito. Então você está falando de dois sistemas diferentes, portanto não é a mesma coisa, certo? Enquanto Voltaire ele critica o absolutismo, ele prega uma limitação ao poder do rei, colocando que quando o poder ficava concentrado nas mãos do rei, isso gerava um tipo de governo tirânico que oprimia a população que deveria defender, ele diz não pode ser limitado o poder do rei. Portanto, é necessário criarmos travas, criarmos limites claros para o exercício desse poder. Logo após, nós estudamos a questão do Barão de Montesquieu, que este sim vem com uma proposta, com uma teoria que vai marcar a história do Ocidente. É importantíssimo você saber sobre essa teoria, que é a teoria da divisão de poder do Barão de Montesquieu. A ideia aqui é que ele, digamos, resolve aquilo que o Voltaire só tinha indicado. Qual é a grande questão aqui? Ao pensar no assunto sobre as possíveis tiranias, os possíveis excessos do Estado na monarquia, o Barão de Montesquieu ele percebe que o problema não era o rei em si. Então seria possível haver uma monarquia em que não houvesse abusos do poder. De que forma se impediria, portanto, os abusos do poder na visão do Montesquieu? Seria a divisão de poderes, levando a uma divisão, a uma separação das atribuições do poder no exercício do governo. Então, o que nós vamos ter aqui? A divisão em 3 poderes: legislativo, judiciário e executivo. O que cada um desses poderes, qual é a atribuição de cada um desses poderes? O legislativo cria leis, o judiciário decide se alguém é culpado ou não, e sendo culpado determina uma punição de acordo com as leis que já foram votadas pelo legislativo. O judiciário não pode inventar leis, porque isso não seria uma atribuição do judiciário. Quem cria leis é exclusivamente o legislativo. Do mesmo jeito que o legislativo não tem a atribuição de julgar e apenar e condenar alguém a alguma pena, por exemplo, com a restrição de liberdade. Isso só pode ser decidido, só pode ser determinado pelo judiciário. E por último, nos sobraria o executivo. Qual seria a tarefa, portanto, qual seria a atribuição do executivo? Tendo em vista que existem leis e existem determinações judiciais, ou seja, existem processos já julgados em que você já estabeleceu a pena e mandou que se cumprisse essa pena, o executivo ele seria responsável pelo conjunto de funcionários que executariam no sentido de cumpririam as leis e as decisões judiciais. Então, são funcionários do executivo todos aqueles que, estando a serviço do Estado, trabalham para manter a lei, manter a ordem e cumprir as decisões judiciais. Neste sentido, o Barão de Montesquieu pensa uma sociedade em que esses poderes
tendo em vista que o fundamento é garantir o bem-estar geral, esses poderes seriam altos para que não houvesse choque entre eles, e também são harmônicos, ou seja, trabalhariam para que o governo de fato cuidasse da população, certo? Passamos para o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau vai ser um pensador que, digamos, está numa posição quase ultrapassando os ideais liberais colados ao iluminismo. Por quê? Porque quando ele pensa a sociedade, inclusive num texto, ele vai discordar da ideia de formação de propriedade privada do Locke. Na visão dele, na visão do Rousseau, o Locke errou ao criar um mito sobre a legitimidade da propriedade privada. Então, o Rousseau discorda dele. O Rousseau vai dizer o seguinte: a propriedade privada nasce através de atos de violência que, como o resto da sociedade não pode reagir, acaba aceitando aquilo e com o tempo aquilo passa a ser normal. Ou seja, que determinada família ou determinado grupo mais poderoso se aproprie das terras e o resto da sociedade passaria a copiar essa atitude de se apropriar de terras para criar um padrão de propriedade privada nesta sociedade. Para o Rousseau, o que interessaria, então, qual era a ideia do John Locke? A ideia era que o governo deveria assegurar a propriedade privada. Isso era fundamental no pensamento do John Locke. Enquanto o Rousseau, ele usa a mesma estrutura, ou seja, o governo tem que ser responsável, só que ele muda o objeto. Enquanto que no John Locke a ideia é garantir a propriedade, no Rousseau o Estado tem que garantir a qualidade de vida do homem, garantir que ele seja autônomo, que os outros não mandem nele porque ele está passando necessidade, que ele tenha a liberdade real de poder escolher aquilo que, dentro do uso da razão deste indivíduo, do povo, da população, da sociedade, ele enxergue ser o melhor para a sociedade como um todo, certo? E segundo a visão do Rousseau, isso não acontecia nas sociedades liberais. Por quê? Porque as sociedades liberais, devido à propriedade privada, acabavam gerando uma massa de indivíduos que acabavam, de uma forma ou de outra, corrompendo a condição de votar com liberdade, consciência e verdade. Ele acabaria empenhando o seu voto em troca de qualquer coisa. Por isso, o Rousseau defende a ideia de que o Estado deveria cuidar do ser humano, cuidar da sociedade, cuidar desses indivíduos que formam a sociedade e garantir que eles fossem autônomos e conscientes, livres para realmente decidir, dentro de tudo que era apresentado, aquilo que na visão deles era o mais importante, certo? Neste sentido, os princípios são considerados tão basilares e fundamentais que são considerados o que para nós, hoje em dia, seriam direitos inerentes à existência. Tal qual, por exemplo, dentro das leis naturais, o direito à vida. Então, neste sentido, para os iluministas, este conjunto de direitos, este conjunto de deveres do Estado junto à sociedade dava a dimensão de que as pessoas deveriam ser livres, na visão do Rousseau, inclusive pela ação do Estado, para garantir essa qualidade da participação política do indivíduo, tornando-o efetivamente livre.
Tá? Então, depois disso, podemos passar para algo que é muito importante, vai ter um desdobramento não só sobre o iluminismo, mas sobre todo o capitalismo, vai ser muito lembrado, que é o liberalismo, ou também conhecido como capitalismo, certo? Então, o que nós vamos ter? Vamos ter o seguinte, no Adam Smith, que é considerado o pai da economia liberal, né, você tem a maior obra, a mais famosa obra dele, vai ser um livro chamado A Riqueza das Nações, em que ele busca investigar exatamente quais são os fatores que levam uma nação a enriquecer. E quando ele analisa isso, ele chega à conclusão de que a economia, a estrutura econômica do absolutismo estava equivocada. Essa estrutura econômica absolutista era chamada de mercantilista, ou seja, a ideia qual era do mercantilismo? Eu ganho dinheiro conseguindo produtos por um preço baixo e vendo eles caro em outro mercado consumidor. No geral, eles conseguiam isso nas colônias, na América, e vendiam esses agentes, esses países, metrópoles, vendiam esses produtos dentro da Europa por um preço muito maior. Este era o fundamento do enriquecimento. A lógica era o comércio e estava baseado numa entrada daquilo que eles consideravam riqueza dentro do mercantilismo, que era ouro e prata. Segundo Adam Smith, a ideia estava errada porque no mercantilismo, tendo em vista que o mercantilismo estava ligado ao absolutismo, quem definia o que seria produzido, como seria produzido, em que quantidade seria produzido, seria o rei ou a coroa, né? O castelo, os assessores do rei, a coroa no sentido do conjunto, do estado monárquico aqui definiria isso para todas as pessoas súditas desse rei nos territórios que ele comandava. Na visão do Adam Smith, isso era um grande equívoco. Por quê? Porque ele dizia, o que tem que pautar a produção é a liberdade. Então, quem deve decidir o que vai produzir, como vai produzir e na quantidade que deve produzir é o proprietário, não o rei. Então, a partir daí, a gente está falando numa defesa da liberdade, portanto, dentro do preceito liberal que os iluministas já tinham discutido. Ele vai utilizar, digamos, dessas discussões para dizer em economia é a mesma coisa. A economia tem que ser livre. Os fatores de produção têm que ser livres, não podem ser como dentro do mercantilismo. Por isso se considera ele o pai da corrente liberal, do liberalismo. Por quê? Porque ele vai propor a ideia de que os fatores de produção, terra, capital e mão de obra, devem flutuar livremente dentro da economia sem a intervenção do Estado. Ou seja, ele era anti-intervencionista, o que é exatamente o contrário do que se fazia no absolutismo. Tá? Aí, na cabeça do Adam Smith, a ideia fundamental era a seguinte: se você deixar, a economia funcionaria como a natureza em si. Ou seja, se o governo não intervisse nas flutuações econômicas, na cabeça dele tudo tenderia a entrar em equilíbrio. Este equilíbrio seria resultado do quê? Ele descreve a tendência dos produtos
e dos consumidores a chegarem a um ponto de equilíbrio, como resultado era como se fosse uma mão invisível que ordenasse as coisas, que combinasse as coisas de tal forma que essas coisas, a produção e o consumo, entrariam em equilíbrio. Então é muito famosa a expressão a mão invisível, que ele, na obra dele, chama de mão da divina providência, dando a entender que se você não tivesse a intervenção nem do rei, nem de outros elementos do Estado na economia, a economia tenderia a entrar num equilíbrio que, na visão dele, era virtuoso, era bom, era positivo, e esse equilíbrio traria um aumento da economia, uma melhora da economia, o que acabaria favorecendo a todos dentro dessa sociedade. Qual é o significado disso? O significado da ação da mão invisível, na visão do Adam Smith, é que se você adotasse o liberalismo e nem o rei nem o governo se metesse na economia, a ação individual dos proprietários, dos produtores, iria gerar abundância para toda a sociedade. Ou seja, quando você, como produtor, como proprietário, pensa só no seu benefício individual, quer queira, quer não, isso acaba refletindo na sociedade como um todo, trazendo benefícios para todos. Quando você busca o seu lucro, na visão do Adam Smith, você estaria lutando para produzir em maior quantidade, com melhor qualidade e utilizando melhor os recursos, o que geraria um produto com preço mais baixo. Neste sentido, mais gente poderia consumir dentro dessa sociedade esse produto mais barato, de melhor qualidade e em maior quantidade. O resultado seria bom para todos. Esta é a visão com a abordagem do Adam Smith sobre a economia, portanto, inaugura o período chamado de liberalismo na economia mundial.